Eu quero neste vídeo estar falando um pouco mais a respeito do texto de Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, que fala a respeito da primeira ressurreição e da ressurreição dos demais mortos. É muito importante a gente entender isso porque existe um conceito teológico da ressurreição dos mortos acontecer antes do arrebatamento da igreja, descrita em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17. A vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. E porque primeiro haverá uma ressurreição de mortos, muitas pessoas interpretam que esta ressurreição, depois da vinda de Cristo, seria então no final da tribulação, depois do domínio do anticristo, como diz em Mateus 24, versículos 29, 30 e 31, que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, e então ali seria a vinda de Cristo com o arrebatamento da igreja depois da tribulação. E aqui é muito importante nós entendermos a respeito desse assunto, a respeito da ressurreição dos mortos, para que nós possamos então ter clareza a respeito do aspecto teológico da coisa. Então, quando eu mencionei o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e versículo 6, são os dois versículos na Bíblia que falam a respeito da primeira ressurreição. Então, eu fiz vídeos a respeito desse assunto e quero aprofundar, entrando por outro assunto, é que está dizendo exatamente que os que morreram em Cristo, que não receberam a marca da besta, que não adoraram o anticristo, que ao contrário, eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e por causa da palavra de Deus. Então está falando sobre um período de tempo específico de recebimento de marca de adoração ao anticristo e pessoas que vão preservar a sua fé e a sua palavra de testemunho em Jesus Cristo, e também vão ser decapitados. E a palavra de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala que essas pessoas decapitadas vão estar sendo ressuscitadas e vão participar da primeira ressurreição. E fala no versículo 6 que são bem-aventurados aqueles que fazem parte dessa primeira ressurreição. E por que essa bem-aventurança? Por que esta bênção? Porque sobre eles a segunda morte não terá domínio, e eles serão sacerdotes de Deus e sacerdotes de Cristo, e vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Então, aqui está falando de uma ressurreição, mas está falando dessa ressurreição depois da tribulação e depois do domínio do anticristo. Então, nitidamente, o texto fala a respeito desse assunto. Então as pessoas interpretam desta forma que seria o arrebatamento da igreja, que os mortos em Cristo vão ressuscitar, depois nós os vivos vão ser transformados depois da tribulação, diante da palavra também de Mateus 24, 29 e 30, tá? Como exatamente se fosse o mesmo evento, tá? Mas eu queria falar a respeito dessa situação de primeira ressurreição, porque as pessoas normalmente interpretam que a primeira quer dizer que nunca antes houve uma ressurreição de mortos. E claro, ressurreição para não morrer mais, para receber um corpo glorificado, para herdar a vida eterna. Então, por isso, eu já falei a respeito desse assunto, como também tem uma distinção aqui dos mortos que vão ressuscitar depois do milênio, que as pessoas dizem que seria a segunda ressurreição. E ali não é só uma ressurreição para juízo e para a morte eterna, para a condenação de morte eterna. Então eu mencionei o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28, 29 e 30, quando o próprio Senhor Jesus Cristo falou que haverá um dia em que todos os mortos vão ouvir a sua voz, vão sair dos sepulcros e vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. E na sequência do texto, João capítulo 6, versículo 39 e 40, Jesus fala a respeito de ressuscitar essas pessoas no último dia. Como também João 6, versículo 44 e João 6, 54, Jesus repete esta frase: eu ressuscitarei no último dia. E as pessoas normalmente interpretam que esse último dia seria o último dia da tribulação. Mas depois da tribulação ainda tem 1000 anos de governo de Cristo. Então tem 1000 anos que não é o último dia na ressurreição depois da tribulação, nessa ressurreição, nessa primeira ressurreição. Então haverá uma última ressurreição dos mortos, de todos os mortos, mas não é somente a ressurreição para juízo,
Porque em Daniel 12, versículo 2, fala da ressurreição, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. João 5, 28 fala, ressurreição de todos os mortos, todos vão sair do sepulcro, João 5, 29, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. E é exatamente, então, não é a primeira ressurreição para a vida eterna e a segunda ressurreição para a morte eterna. Por quê? A ressurreição do último dia do milênio, que está escrito aqui, depois que os 1000 anos se findassem, todos os demais mortos vão ressuscitar. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, a ressurreição do último dia. E o julgamento que Jesus fala em João 5,30, que ele vai julgar conforme ele ouvir, tá? Ele não vai ter partidarismo por ninguém, ele vai julgar com justiça, conforme estiver escrito nos livros, conforme ele ouvir. É o Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que ele falou que os mortos, pequenos e grandes, vão estar em pé diante de Deus, e os livros serão abertos, e também outro livro da vida, o outro livro vai ser aberto, que é o livro da vida. E vai ser salvo todo aquele que for inscrito no livro da vida, mas os demais mortos vão ser julgados um a um, conforme as suas obras, e vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, a morte eterna. Então, a sequência do texto, Apocalipse capítulo 20, 11 a 15, fala a respeito deste julgamento de todos os mortos e fala de pessoas que vão estar entrando, porque o nome deles está escrito no livro da vida. É a ressurreição do último dia. E outros, vão estar sendo sentenciados para a morte eterna, conforme estiver escrito nos livros, E então eles vão estar para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Era para ser para o diabo e seus anjos, os demônios que caíram, mas aqueles que vão seguir ao diabo, adorar o anticristo, movidos pelo falso profeta, e ao invés de receberem o selo do Espírito Santo, o resgate da cruz, do sangue que foi derramado, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, versículo 1, que mediante a fé nós temos paz com Deus, a reconciliação por meio de Jesus Cristo, Romanos 5:1. Então as pessoas que não aceitaram o sangue do Cordeiro para serem purificados de todos os pecados, de toda a injustiça, vão permanecer na morte. Jesus falou isso com Nicodemos. Aquele que crê tem a vida, o que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Lá em João 3, fala a respeito desse assunto. Então, todos os mortos na segunda ressurreição, ou na última ressurreição, alguns para a morte eterna, mas também pessoas que vão ressuscitar no último dia para possuir a vida eterna, entrando no novo céus e nova terra, de Apocalipse capítulo 21, versículo 22, capítulo 22, Então, eu estou retomando esse assunto porque as pessoas fazem uma interpretação que a primeira ressurreição é de todos os que vão ser salvos para a vida. É verdade, mas que a segunda ou a última ressurreição é para a morte e juízo eterno, mas não. É a ressurreição do último dia, que ainda outras pessoas vão ressuscitar para a vida eterna, de Apocalipse, capítulo 21 e 22, Então, são as palavras de Jesus, em João 5, 28, 29 e 30, são as palavras de Daniel, capítulo 12, versículo 2, Como também ele prometeu em João 6, 39, 40, 44, 54, eu ressuscitarei no último dia para a vida eterna, Pessoas, a promessa da vida eterna para aqueles que nele creem, a ressurreição do último dia. Mas muito bem. Eu quero entrar no assunto a respeito da primeira ressurreição, que quando nesses versículos 4 e 6 de Apocalipse 20, fala primeira ressurreição, o que as pessoas normalmente interpretam? Se a primeira é a primeira, quer dizer que não teve outra antes, não terá outra ressurreição dos mortos antes, Mas eu quero em primeiro lugar colocar da seguinte maneira: a palavra grega, que traduzida para o português como primeira, exatamente significa primeira ou a antes, a de antes, Mas a palavra não somente quer dizer primeira, como número ordinário, primeira e segunda. Está falando a respeito da principal, da mais importante ressurreição, e não está falando da primeira num tempo cronológico, num tempo único, Então ele fala, a principal das ressurreições é a ressurreição para a vida, é a ressurreição para que a segunda morte não tenha mais domínio sobre aquela pessoa.
como ele fala no Apocalipse 20, versículo 6. Então é bem-aventurado e santo aquele que participa, que faz parte da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não terá domínio, e eles serão sacerdotes de Deus e sacerdotes de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então a bem-aventurança da primeira ressurreição é porque as pessoas vão ter a vida eterna já e também vão ter corpo glorificado, à semelhança de Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo 21, que fala que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, vamos ter um corpo glorificado, um corpo revestido da incorruptibilidade, revestido da imortalidade, porque carne e sangue, esse corpo natural, não pode herdar o reino de Deus. Tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 53. Temos que estar revestidos da imortalidade. Então, sobre essas pessoas, não somente o corpo, mas vão ter a imortalidade, a incorruptibilidade nos seus corpos. Então, esta é a primeira bem-aventurança daqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Mas também eles vão ser sacerdotes de Deus, vão ser sacerdotes de Cristo e vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Então, todos aqueles que morreram e ressuscitarem fazendo parte da primeira ressurreição vão ser os que vão governar sobre as pessoas de todas as nações que não vão estar morrendo durante a grande tribulação, perseguidas sim, mas não mortas, e vão comparecer diante do trono de Jesus Cristo quando ele julgará as nações. Então não é o julgamento do último dia, é o julgamento do primeiro dia do milênio. E aqui, Apocalipse 20, é o julgamento do último dia do milênio. Então, mas aí vão estar comparecendo diante do Rei Jesus, as nações virão e ele dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo para vocês. Né? Como também ele vai dizer àqueles que estiverem à sua esquerda, das pessoas que estiverem vivas, estarão adorando o anticristo e amando do falso profeta, adorando o dragão, o diabo e Satanás, a antiga serpente. Né? Então ele vai dizer: apartai-vos de mim, os que estiverem à sua esquerda, os bodes que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá? Então o inferno era destinado para o diabo e seus anjos, mas os seus adoradores, os adoradores do diabo, os adoradores do anticristo, aqueles que não se lavaram no sangue do Cordeiro, que não confessaram os seus pecados, encravando-os na cruz de Cristo, que não pegaram sobre si a remissão de todos os pecados, porque Jesus já tomou sobre si na cruz do Calvário. Então, à medida que nós nos apropriamos do sangue de Cristo, que nós recebemos Jesus Cristo e confessamos como Senhor das nossas vidas, então esses vão ser salvos. Então, essas pessoas rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, Deus vai dar para essas pessoas a operação do erro, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, pessoas que vão para a morte eterna porque renunciaram, rejeitaram a palavra de Cristo. Enquanto essas pessoas aqui, na primeira, que fazem parte da primeira ressurreição, elas vão ser mortas por causa que vão estar testemunhando a Jesus Cristo, vão estar se apegando à palavra de Deus e não recebendo a marca da besta para comprarem ou vender. Então, é o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Fala, são pessoas que vão estar sendo decapitadas durante a grande tribulação e vão estar fazendo parte da primeira ressurreição. Então, mas não é a primeira no evento histórico, como se nunca antes houvesse. Tá? Então, espero que eu esteja conseguindo transmitir essa palavra com clareza. Então, eles vão fazer parte da principal das ressurreições, porque eles vão reinar com Cristo. Tá? Mas, aqui no texto ele fala: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E a palavra grega é exatamente isso, é parte, é uma porção. Tá? Então, se tem uma parte, tem um todo, que é composto por outras partes.
Então, quando fala primeira, não é a primeira cronológica, mas é a principal, porque é a ressurreição para a vida eterna e para ser sacerdote de Deus, sacerdote de Cristo, e para reinar com Cristo sobre as nações durante 1000 anos. Ok? Então, se nós estamos falando sobre primeira, como se fosse primeiro evento histórico de ressurreição, como se nunca tivesse havido uma outra ressurreição, né? Então, nós estamos numa encruzilhada teológica. Por quê? Porque se Deus estabeleceu que somente a primeira ressurreição vai ser depois da tribulação e antes do milênio, como está escrito aqui exatamente nesse texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, então, se ela é a primeira, então quer dizer que Jesus Cristo quebrou uma lei espiritual da primeira ressurreição. Porque se a primeira ressurreição vai acontecer depois da tribulação, então Jesus Cristo não ressuscitou. Ou então ele desobedeceu, quebrou uma lei espiritual. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Claro, você vai talvez dizer assim, mas ali é uma lei humana, é a lei mosaica, é a lei cerimonial, é a lei do Antigo Testamento, são os mandamentos de Deus que Deus estabeleceu, e Jesus não quebrou nenhuma lei natural, né? Lei religiosa, lei civil. Jesus nunca quebrou nenhuma lei. Agora, se Deus estabeleceu a primeira ressurreição, primeiro evento histórico, né, como se fosse primeira, tá? E não a principal que eu estou falando, né, que é significado desta palavra também. Então, Jesus Cristo desobedeceu, quebrou a lei espiritual, a lei da primeira ressurreição, se ele ressuscitou depois de 3 dias da sua morte, tá? Então, Jesus Cristo, ele é o primeiro entre os mortos, ele faz parte da primeira ressurreição, e ali foi primeira no evento histórico. Agora, se a primeira vai ser só depois da tribulação, então Jesus quebrou a lei espiritual da primeira ressurreição. Ou então, na encruzilhada teológica, ou Jesus quebrou a lei espiritual de Deus, o que Deus determinou de primeira ressurreição, Jesus quebrou, ou então Jesus Cristo não ressuscitou. Essa encruzilhada, tá, que nós temos. Ou ele desobedeceu, ou ele não ressuscitou. Tá? E é por isso que eu vou ler e entrar nesse assunto, neste vídeo, em 1 Coríntios capítulo 15. Tá? Então, nós vamos ler desta forma o capítulo 15. Tá? Ou então, dentro dessa encruzilhada teológica, nós temos que entender que a primeira ressurreição é a mais importante, é a principal das ressurreições, que é a ressurreição para a vida eterna, ou que é a ressurreição para reinar com Cristo durante os 1000 anos, tá? Mas Jesus foi parte da ressurreição, tá? Então, vamos ler, tá? 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo está falando sobre ressurreição, tá? E vamos falar assim, versículo 13, tá? Eu quero que você possa ler na sua Bíblia, ou você possa acompanhar essa leitura. Eu vou ler o texto bíblico falando sobre a ressurreição de Cristo. E diz assim, 1 Coríntios 15, 13, mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Sim, e somos achados por falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual Deus não ressuscitou. E se é que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Então está falando sobre os mortos em Cristo, que então não tem ressurreição mais para eles, tá? É claro que aqui o assunto não é especificando sobre a primeira ressurreição, não é essa ressurreição, mas ele está falando, questionando
Se não existir ressurreição, então também Jesus Cristo não ressuscitou. Dentro dessa encruzilhada teológica, então Jesus não ressuscitou, e ele fala: se nós nesta vida temos esperança somente para essa vida em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, aí então ele vai fazer agora a afirmação positiva, tá? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Então ele usa essa palavra, 1 Coríntios 15 e 20, Jesus Cristo foi a primícia, tá? Isso quer dizer o quê? São os primeiros frutos. Jesus Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Então Jesus Cristo faz parte da primeira ressurreição? Sim, ele foi o primeiro, o primogênito dentre os mortos. Ele foi a primícia daqueles que dormem, que já morreram, ok? Então foi o primeiro a ressuscitar para ter a vida eterna, ter um corpo incorruptível, ter um corpo glorificado. E depois vão ter outras pessoas que vão ressuscitar e ter o corpo glorificado também, a imagem do corpo glorificado de Jesus Cristo, que é Filipenses 3:21, tá? E aí então na sequência do texto, 1 Coríntios 15, 20, então ele fala dessa, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos sim, tá? E ele tornou-se as primícias dos que dormem, pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Então os que morrem em Cristo vão também ressuscitar dos mortos, como Jesus ressuscitou. Mas, versículo 23, 1 Coríntios 15, 23. Mas cada homem na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o que está falando aqui? Que houve a primeira ressurreição de Cristo. Ele foi a primícia, tá? Ele foi o primeiro fruto que ressuscitou, né? Mas ele fala assim, mas tudo tem uma ordem. Então, desta primeira ressurreição, em primeiro lugar mesmo, primeiro veio a ressurreição de Jesus Cristo. Depois ele fala, mas cada homem, depois os que são de Cristo na sua vinda, cada um na sua própria ordem. Então ele está falando aqui sobre a vinda de Cristo para a ressurreição dos outros homens que morreram em Cristo. E aqui ele fala sobre vinda. E a palavra vinda aqui é a palavra parousia, tá? Que eu tinha mencionado, a palavra grega parousia, que quer dizer manifestação, aparecimento, vinda, tá? Traduzido desta forma aqui. E essa palavra parousia está falando a mesma palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. A parousia, a vinda de Cristo. Primeiro haverá a vinda de Cristo, depois a ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses 4, 15, vinda, parousia. 1 Tessalonicenses 4, 16, ressurreição dos mortos. E depois o versículo 17, arrebatamento da igreja. E quando nós falamos a respeito da parousia, da vinda de Cristo, da sua manifestação, ali no versículo 17 de 1 Tessalonicenses, fala a parousia, a vinda entre nuvens nos ares. Quando nós subiremos, seremos arrebatados, arrancados dessa terra. Vamos ser acolhidos na casa do Pai, onde há muitas moradas. João 14, 1 e 2. Jesus vai nos receber na casa do Pai. João 14, 1 e 2. E não é a vinda de Cristo para a terra. Então, a parousia, quando fala sobre a ressurreição dos mortos, cada um na sua ordem, primeiro Cristo, depois os outros mortos em Cristo vão estar na sua parousia, na sua vinda nos ares. Essa parousia é diferente de Mateus 24, 29, que fala da vinda de Cristo após a tribulação. E ali, então, não é a palavra parousia, tá? Então, é uma palavra que está escrita ali, tá? Que está escrito em Mateus 24, 29 e 30, a vinda de Cristo, que é a mesma palavra erkonai,
tá? Que é a mesma palavra que está em Mateus 25, 31, tá? Não é parousia, é vinda como manifestação física, é estar sentando no trono da sua glória. Ele vem nos céus, tá? Mateus 24, 29 e 30, todo olho verá, e não é parousia entre nuvens para o nosso arrebatamento, tá? Então a ressurreição vai ser na parousia, o encontro nos ares, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados com o corpo glorificado. E aí, depois da tribulação, Mateus 24, 29, tá? Então não é a parousia, mas esta vinda com manifestação aqui na terra, tá? Então é muito importante falar sobre esse assunto, tá? E olha que coisa interessante, tá? Falando sobre a vinda de Cristo, a parousia, em 1 Coríntios 15, 23, tá? A ressurreição, eu vou falar a primeira ressurreição, a primeira Cristo, Jesus, a primeira ressurreição, depois na sua ordem, os que morreram em Cristo, na sua parousia nas nuvens. Então virá o fim. Então, 1 Coríntios 15, 24, fala, então virá o fim. E esta mesma expressão, então virá o fim, é a expressão que está em Mateus 24, também que ele fala a respeito do princípio das dores, Mateus 24, 8, e ele fala, e será pregado o evangelho do reino a todas as nações, Mateus 24, 14, então virá o fim. A mesma expressão é usada pelo apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus Cristo usou em Mateus 24, 14. E quando virá o fim? O que é a sequência da palavra que Jesus Cristo disse em Mateus 24, 15? Quando vocês virem o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, sentado no lugar santo, então, quem lê entenda, então fujam da Judéia, porque haverá uma grande tribulação. Então, a vinda de Cristo, a parousia, antes do fim, né, é uma ressurreição dos mortos em Cristo, antes do anticristo se manifestar, antes da tribulação, tá? Então, e aí, claro, na sequência do texto ele fala, então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino de Deus, o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder, porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que deve ser derrotado, destruído, é a morte, tá? Então, e aqui fala sobre uma vinda de Cristo, sim, tá? Não somente a vinda para arrebatamento, mas depois ele fala, então virá o fim, e o fim começa, Mateus 24, 15, 24, 14, 24, 15, com a manifestação do anticristo, com a grande tribulação, depois com a vinda que vai estar para reinar aqui na terra, e depois acontece 1000 anos aqui na terra, e então o fim definitivo, quando ele entregar o reino dos 1000 anos ao Pai, e ele destruir todos os inimigos e destruir inclusive a morte. Então isso é depois do milênio, tá? Então se nós vamos falar que essa vinda de 1 Coríntios 15, 23 fosse a vinda de Cristo para entregar todos os inimigos, destruir a morte vai ser destruída depois do milênio, tá? Então seria um arrebatamento, uma segunda vinda, uma ressurreição dos mortos somente depois do milênio, e não isso que está acontecendo. Estamos falando de fatos históricos, né? Por isso que eu falei de Apocalipse capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição não é o evento histórico depois da tribulação. A primeira ressurreição começou com Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou na primeira ressurreição. E a primeira histórica, primeiro ponto da história em que alguém ressuscitou para não morrer mais e para ter um corpo glorificado para toda a eternidade. É o corpo de Jesus glorificado, ok? Depois, 1 Coríntios 15, 23, cada homem que morreu em Cristo na sua própria ordem, na vinda parousia entre nuvens, tá? 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15, parousia, ressurreição dos mortos, 16, arrebatamento, 17, 1 Tessalonicenses 4, 15, 16 e 17, ok?
E então virá o fim. Quando começa o fim? Quando vocês virem o abominável desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, começa a grande tribulação. Então ele está falando de uma ressurreição de mortos antes da tribulação, antes do fim, né? E então faz parte da ressurreição. Então quem faz parte da primeira ressurreição? Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos, as primícias, que está escrito aqui, 1 Coríntios 15 e 20. Depois, na sua ordem, na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo, os que são de Cristo, 1 Coríntios 15 e 23. Então fazem parte da primeira ressurreição, ok? Não é um evento único histórico, a parte de Jesus Cristo, a parte dos mortos em Cristo na sua vinda, parousia entre nuvens, que é o 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, e depois da tribulação, aqueles que foram mártires, que morreram decapitados. Então o texto é bem claro a respeito disso, de quem vai fazer parte da ressurreição, são aqueles que morreram e vão ser ressuscitados para também reinarem com Jesus Cristo, juntamente com a igreja. Nós vamos receber galardões e vamos ter autoridade sobre as cidades e vamos reinar durante 1000 anos. Mas Deus vai estender a primeira ressurreição, vai fazer a terceira parte da primeira ressurreição com aqueles que morreram durante a grande tribulação e não receberam a marca da besta e não o adoraram, mas preservaram o testemunho de Jesus Cristo e morreram por causa da palavra de Deus, sendo decapitados pelo anticristo, ok? Então, a primeira ressurreição não é um evento histórico, mas é a principal, porque todos que fizerem parte da primeira ressurreição vão ser sacerdotes de Deus, sacerdotes de Cristo e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Jesus Cristo, as primícias, a segunda parte, aqueles que morreram em Cristo e vão ser ressuscitados na vinda para o encontro entre nuvens, de 1 Tessalonicenses 4, 15, 16, 17, e depois aqueles que morreram durante a grande tribulação, que vão fazer parte, a terceira parte daqueles que vão ressuscitar e vão reinar com Cristo também durante os 1000 anos, ok? Então, Jesus Cristo não quebrou a lei espiritual da primeira ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, ele é a primícia entre os mortos e nós vamos fazer parte desta primeira ressurreição e vamos reinar com Cristo em nome de Jesus Cristo. E aí, essas pessoas que ressuscitaram vão governar então sobre as pessoas das nações que não adoraram a besta, não submeteram ao governo do anticristo, não receberam a marca da besta, mas não vão ser martirizados. Então nem todos vão ser martirizados, né? Todo mundo aceitou Jesus Cristo durante a grande tribulação, vai ser morto, tá? Vai ter uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações que vão se lavar nas vestiduras do Cordeiro, passando pela grande tribulação e não serão mortos, ok? Que é o texto de Apocalipse 7, versículo 9, versículo 14 e 15. Então Deus vai estender sobre eles o seu tabernáculo e vai enxugar dos olhos toda lágrima e eles vão poder ser os benditos do Pai vão estar à direita de Jesus Cristo quando ele vier no trono da sua glória e vão receber a posse do reino, vão ser súditos do reino, governados por pessoas que fizeram parte da primeira ressurreição, com corpos glorificados e reinarão com Cristo sobre esses súditos do reino de todas as nações, que vão estar então de ano em ano subindo a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos, conforme Zacarias capítulo 14. Tá? Então, diante dessa palavra, eu quero pedir que Deus ilumine o seu entendimento, para que você possa ler as Escrituras e ter mais clareza a respeito do que está revelado pela palavra de Deus, para que então não fique julgando, por exemplo, como se fosse somente essas duas ressurreições, tá? Então, ouça esse vídeo mais de uma vez, se for necessário, leia os textos das Escrituras com sinceridade de coração, quebrando preconceitos que você já tenha
recebido, tá, por ensinos, mas que você possa ler o que está escrito nas Escrituras, o que o Espírito Santo trouxe de revelação através de Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, através do apóstolo João no Apocalipse, para que então você possa ter clareza e então ter um entendimento correto da verdade espiritual a respeito da primeira ressurreição. Amém? Que Deus abençoe com clareza e iluminação pelo Espírito do Senhor. Seja assim em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e na sequência vamos manter o assunto falando um pouco mais a respeito disso, para que possamos ter uma clareza melhor a respeito desses fatos profetizados antes do tempo do fim. Deus abençoe a todos com paz. Um grande abraço a todos. Em nome de Jesus.